prega todos os dias. Discipulado cristão dura toda a vida inteira. Com minha voz, eu clamo ao Senhor. No seio da cristandade, no seio do cristianismo. Coisas essas que nós não podemos olhar apenas. Nós temos que resolver isso com a palavra de Deus. Temos que ver qual é o posicionamento bíblico sobre essas questões todas. Como é que nós temos que lidar com essas questões. Eu acredito que a igreja de Cristo aqui nessa terra, ela não é perfeita. Não é perfeita. Nunca disse que a igreja ela é perfeita, não. Mas ainda assim, nós temos que ser exemplo, temos que imitar o nosso Deus. Nós temos que lutar contra a nossa imperfeição. E Deus nos dá graça para isso. Porque às vezes nós vamos ficar nas nossas imperfeições, nisso de que nós não somos perfeitos. E podemos então querer acudir ao nosso zero, querer acudir às nossas falhas. E não deve ser assim. Nós temos um trabalho muito grande a fazer. E nós temos que ser humildes. Humildes. Para poder aprender. Nós estamos aqui no livro de 1 de Samuel. E eu vou ir devagar aqui, que é muita coisa que tem para falar no dia de hoje. Deus nos dê graça. Nós temos o sumo sacerdote Eli, e na passagem onde nós lemos, a Bíblia vai falar do que estava a acontecer com os filhos de Eli. Eli era sacerdote, o sumo sacerdote que estava ali fazendo a obra no templo, porém Eli tinha os seus filhos também aí. A Bíblia diz no verso número 12, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Essa frase aqui, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, parece que a ideia aqui do escritor é fazer um contraste, né? Mostrar alguma coisa que é fazer espécie de uma comparação. Porque, em primeiro lugar, nós vemos na parte antecedente do que nós lemos aqui, história sobre Samuel, sobre o nascimento de Samuel, né? E Samuel, com certeza, nós sabemos que a mãe do Samuel foi a Ana. Mas a Ana não concebia. Depois dele orar, Deus deu graça. E Samuel foi voltado diante do templo do Senhor. E Samuel servia ao templo, servia no templo, né? Cresceu aí no templo e servia no templo. Só que no verso número 2, a Bíblia diz, eram porém, espécie de uma comparação. Ele fala primeiramente do Samuel e depois vai falar dos filhos de Eli. Eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial aqui é um termo que geralmente no Novo Testamento é atribuído ao diabo Satanás, que designa maldade. A Bíblia diz aqui, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Eu vou usar aqui a NVT também. A Bíblia diz, eram os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Aqui está a característica dos filhos de Eli. Parece que esse verso aqui pode ser tomado como cabeçalho, porque na sequência nós vamos ver que tudo quanto vai começar, o escritor aqui vai falar, é submisso ou está submetido a essa frase aqui. Eles eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, filhos perversos, e não importavam com o Senhor. Ou não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Os filhos de Eli também estavam ali no templo, trabalhavam no templo, mas a Bíblia está a dizer aqui que eles não tinham consideração pelo Senhor. Quer dizer, eles não se importavam, não respeitavam o Senhor. Eram perversos. A ideia que nós temos hoje é que aqueles que servem a Deus, aqueles que trabalham a Deus, trabalham por Deus, servem a Deus, não cometem nenhuma falha. Mas se já na Bíblia Sagrada podemos ver aqueles que estão ali servindo a Deus, cometendo erros tão grandes assim, é possível, irmão, que isso aconteça também conosco.
A outra lição a tomarmos já aqui sobre os filhos de Eli é que os filhos de Eli estavam muito próximos da verdade. O pai deles, o sumo sacerdote, servia ao Senhor. Eles estavam próximos da verdade. Mas mesmo estando perto da verdade, próximo da verdade, eles não tinham ou não eram afetados pela verdade. Estavam próximos de Deus, meus perdidos. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Eram filhos, podemos dizer, né, filhos do diabo. Mas como é possível, filho do diabo, serve no templo, trabalha no templo, filho do diabo, filho do diabo. Se na Bíblia Sagrada temos filhos do diabo a trabalharem no templo, hoje temos filhos do diabo, como pastor, como evangelista, como adoradores, filho do diabo. Ah, você não pensar que todo mundo que usa gola, então, é mesmo pastor de verdade. Eu vendo camisola com gola pastoral. Muitos falsos profetas já vieram comprar. Sim. Tem muitos falsos profetas que vieram comprar camisola com gola pastoral. E no verso 3 a Bíblia diz, pois o costume daquela época, o que estava a acontecer? Verso 13, deixa eu ler aqui na NVT. Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. João Ferreira de Almeida. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, via o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. O que estava a acontecer é que eles estavam a abusar com a oferta que o povo trazia. Nem por seu dever de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Aquele garfo era coisa, tipo de diabo, né? Ela me vê na imagem. É assim que ela me pensar. O diabo está no inferno com um garfo assim que tem 3 coisas. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozendo. É isso que estava a acontecer. O sacrifício que tinha que ser queimado. O que acontecia é que vinha os servos desses sacerdotes aqui, pegavam uma parte do alimento sem cozer e eles davam a esses sacerdotes aqui, ou davam aos filhos de Eli. No verso 14, o servo colocava, aqui está condenado a explicar como é que era isso, né? O servo colocava o garfo na panela, no tacho, ou no caldeirão, e exigia que tudo que viesse com garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Eles faziam isso com a oferta do Senhor. Verso 15. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar. Não dê carne cozida. Os servos diziam isso. Não dê carne cozida, mas sim carne crua, para que o sacerdote a asse, ou para que o sacerdote comesse essa carne. O que acontecia é que o povo vinham, traziam a sua oferta, e a sua oferta, esses servos tiravam a oferta para poder dar aos filhos de Eli, antes da oferta ser queimada. E nós estamos aqui, eles dizem aqui no verso número 16, verso 15, né? Eles estavam precisando de carne crua. E no verso 16, né, nós vamos perceber isso melhor. Verso 16, se o homem que oferecia o sacrifício dizia, leve quando quiser, mas antes é preciso queimar a gordura. É isso que o servo, a pessoa que trazia o seu sacrifício dizia, não, vocês não podem levar o sacrifício dessa maneira assim. Se vocês querem levar alguma coisa aqui, se vocês querem levar, deve-se queimar tudo em primeiro lugar. É preciso queimar a gordura,
Porque nós sabemos que a lei dada aqui é que o sangue e a gordura não podia ser comida. Não podia ser comido. Mas eles estavam a dizer aqui, é preciso, eles estavam precisando da gordura, por isso que o servo aqui diz aqui, é preciso queimar a gordura. E o que acontecia é que o servo recrutava. Não entregue carne agora ou a tomarei à força. O servo dizia, não, você não pode queimar tudo. Não faça isso. Tens que me entregar agora ou eu vou tomar à força. Eles estavam a abusar com a oferta do Senhor. E no verso número 17, a Bíblia diz, era pois muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. Por quê? Porque eles desprezavam a oferta do Senhor. A Bíblia diz que o pecado deles era muito grande. E nós podemos nos perguntar, será que existe pecado muito grande e pecado muito pequeno? Pecado grande, pecado pequeno. É claro que o conceito aqui do pecado grande não pode ser entendido que não é pecado, não. Mas a Bíblia diz, a Bíblia diz aqui, eles desprezavam a oferta do Senhor. Tem aqui. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles pegavam aquilo que o povo trazia como oferta e usavam aquilo de qualquer maneira. E a Bíblia diz, esse pecado era muito grande. Era muito grande. Claro, existem aqueles pecados ali que a Bíblia não diz que era muito grande. Existe pecado que a Bíblia diz que é muito grande. Não é que o pecado não é pecado, mas existem pecados mais acentuados do que os outros pecados. Você sabe muito bem que, por exemplo, a Bíblia diz que há pecado, existe pecado que nós não devemos orar pelos outros. Já viram isso, né? Nunca leram isso na Bíblia. Pecado nós não podemos orar. Por quê? Deus não vai lhe perdoar. Nós sabemos que existe pecado que não existe perdão. E qual é o pecado que não existe perdão? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, alguns pecados são acentuados dentro da Bíblia Sagrada. Não é que se nós cometermos um pecado, não é pecado. É pecado. Mas existem pecados acentuados. E existem pecados que têm mais consequência em relação a outros pecados. Então a Bíblia diz, porque eles desprezavam a oferta do Senhor, o pecado era muito grande. Eles estavam a abusar com a oferta do Senhor. Tomavam a oferta do Senhor e usavam de qualquer maneira. A Bíblia também diz, queridos irmãos, como é que nós temos que usar a oferta que vem do povo de Deus? Mesmo até hoje, como o servo de Deus deve usar o dízimo? Como é que nós temos que usar as ofertas? É bíblico. Nós não podemos usar a oferta do povo de qualquer maneira. Eu estava acompanhando recentemente um pastor, ele disse o seguinte, e graças a Deus nós temos que aprender com isso. A ovelha ofertou dinheiro para a sombra, mete na sombra. Ele ofertou dinheiro para alguma coisa, mete lá. A não ser que o nosso consenso, né? Vamos dizer, nesse momento aqui não vai dar para meter sombra. E vamos fazer isso. Nós temos que saber usar o dinheiro, temos que saber usar a oferta do Senhor. Então, esses aqui cometiam pecado porque usavam a oferta de qualquer maneira, não davam o devido trato à oferta. No verso 18, que eu não vou ler aqui, a Bíblia diz, Samuel ministrava perante o Senhor. Samuel servia perante o Senhor. Aqui também parece um contraste. Ele primeiro fala do Samuel, depois começa a falar do comportamento dos filhos de Eli, e depois ele continua a falar como é que Samuel estava a fazer. Enquanto eles estavam aqui, desviando-se, Samuel servia ao Senhor. Samuel servia ao Senhor. Do outro lado, queridos irmãos, tinha outros a abusarem com as ofertas. Tinha outros a brincarem com as ofertas, mas Samuel não. Samuel não. Nós temos que ser assim. Se outros estão a se desviar, nós não vamos. Se outros estão a roubar, nós não vamos roubar. Isso aqui é um contraste. Vocês podem ver que no meio parece que o comportamento dos filhos de Eli aqui está colocado ali no meio para apresentar o contraste. O comportamento dos filhos de Eli e o que é que Samuel estava a fazer. Samuel, porém, servia ao Senhor.
servia ao Senhor. Amém? Está difícil, irmão? Amém? Graças a Deus. Verso número 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eli, já muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel. E que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Na tenda do encontro havia mulheres que serviam ali. E os filhos de Eli pegavam aquelas mulheres e usavam, faziam, envolviam-se com aquelas mulheres. Vocês podem entender até que nível os filhos de Eli eram depravados e filhos do diabo. Até as mulheres que iam servir, eles agarravam. Até as mulheres que estavam ali na tenda do encontro, eles usavam essas mulheres. Mulheres iam servir e eles olhavam aquelas mulheres como oportunidade. Se envolviam com essas mulheres. Então vocês podem perceber, queridos irmãos, que o serviço por Deus não descreve a nossa comunhão por Deus. Foi o que nós pregamos aqui no domingo. O nosso serviço por Deus não descreve a nossa comunhão com Deus. O ser humano é muito inteligente, tão alto em sua inteligência, que ele pode apresentar uma outra face e no fundo ser uma outra pessoa. É por isso que Deus é que vai nos julgar. Nós, irmão, temos que lembrar sempre que Deus é que vai nos julgar. Tá bem? Não podemos esquecer sempre isso, sabe? Porque não vamos pensar que líder é que vai nos julgar, pastor é Deus que vai nos julgar. E isso aqui, queridos irmãos, nós temos que tirar a lição e aprender. Eu estou um pouco chateado, porque há dia me enviaram um áudio, irmão, um áudio muito forte, de um dito pastor aqui em Cabinda, que anda a se envolver com as ovelhas lá na igreja, até menor de idade, 12 anos. Eu posso esbanjar até áudio, mas não posso fazer isso. 12 anos. Com a menina no carro, e ainda tinha louvor. Quer dizer, está a tocar louvor e está a pecar. Quer dizer, com louvor. 12 anos. Nós temos que ter capacidade, queridos irmãos, quando não estamos bem, sentar sozinho. E aqui no campo passado nós falávamos muito de autodisciplina. Quando eu estava conversando com o Manuel me fez lembrar disso aí. E nós falávamos muito de autodisciplina. Tá vendo? Para as pessoas não virem te disciplinar, você mesmo tem que ser disciplinado. Tá vendo? Quer dizer, quando você sabe que você não está bem, se mete na disciplina sozinho. Quer dizer, eu mesmo este dia aqui, não estou bem, vou ficar na disciplina. Se mete na disciplina. Se meter mesmo na disciplina, tá vendo? Este dia aqui, não. Eu mesmo, não estou bem este dia aqui. Mesmo até se convidar para pregar, não prega ainda, não prega. Mesmo até se você não tocar guitarra, não tocar o quê. Neste dia você não, este dia aqui não vou mesmo tocar, porque sim, isso é bom. E é para o nosso bem. Nós quando colocamos alguém na disciplina, é para o vosso bem. Porque nós sabemos que a intimidade com Deus, a comunhão com Deus é mais importante do que você estar a fazer a obra de Deus. E nós acreditamos, quando colocamos alguém na disciplina, acreditamos na restauração dele. Não pensa que nós colocamos alguém na disciplina e não acreditamos na restauração. Acreditamos na restauração. Acreditamos que um dia você pode voltar. E com mais força. Mas é preciso submeter à disciplina. No verso 23. E disse-lhes, por que fazer estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. O erro que estava a acontecer
com os filhos de Eli, queridos irmãos, não era aquele erro aí que não era conhecido. Era um erro conhecido. Era um erro conhecido pelo povo. Não era aquela falha ali, você ainda está a lutar ali, mas já era conhecido pelo povo. Mas eles ainda estavam no templo servindo. É o que está acontecendo hoje. Nós temos pastor divorciado. Toda a província de Cabinda sabe que ele divorciou. Toda a província de Cabinda sabe que ele vive com outra mulher, divorciou da sua esposa, mas continua mesmo empregado. Erros conhecidos por todos. Todos conhecem erros, mas eles continuam. É isso que estava acontecendo aqui com os filhos de Eli. Os erros eram conhecidos pelo povo. No verso 24, não, filhos meus, porque não é boa fama que... Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, pois estás fazendo transgredir o povo do Senhor. O pecado dele estava a trazer também transgressão diante do povo do Senhor. Estavam a fazer transgredir o povo do Senhor. Bíblia diz, versículo 23, pecando o homem contra o próximo. Deixa eu ler aqui na outra versão, por favor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor da culpa. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Se alguém peca, vou repetir, se alguém peca contra o Senhor, Deus poderá intervir a favor da culpa. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. O pai lhes deu um conselho: vocês estão a pecar contra o Senhor, quem vai intervir? Se o vosso pecado é contra Deus, vocês estão a pecar contra o Senhor, quem vai intervir quando temos problemas contra Deus? Quem é que pode vir anular a nossa dívida contra Deus? Quem pode? Mas a Bíblia diz, versículo 26, mas o jovem Samuel... Qual é o verso que eu li? Verso número 25, né? 25. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O pai foi lhe chamar a atenção, mas eles não ouviram o que o pai disse. A Bíblia diz, porque o Senhor os queria matar. Deus queria matar. Essa soberania de Deus aqui, queridos irmãos, que nós vemos aqui, não anula a responsabilidade do homem. Porque nós podemos nos fazer a pergunta, por que então que o Senhor os queria matar? Porque eles estavam a abusar com a obra de Deus, estavam a abusar com a oferta, estavam a servir mal o Senhor. Então Deus, na sua ira, decidiu lhes matar. Então, mesmo Samuel vir falar, Eli, falar alguma coisa, eles não deram ouvir. Deus já tinha decretado a sua sentença: vou vos matar. Sabe quando é que isso acontece? É quando a pessoa persiste num certo erro, né? Deus diz pela primeira vez não faz, Deus diz pela terceira vez não faz, Deus vai dizendo várias vezes, e a pessoa não vai mudar. Sabe, quando nós cometemos um certo erro e sentimos a culpabilidade, e depois perseveramos, não sentimos a culpabilidade, já estamos sob o juízo de Deus. Deus está nos esperar lá no futuro. Porque quando nós estamos bem com Deus, quando erramos, nós sentimos peso na consciência, peso no coração. Então, se isso acontecer, nós estamos sob o juízo de Deus. Se não sentimos mais a repressão de Deus, hein? Se podemos ouvir uma pregação e estamos mal, e não
sentimos Deus nos repreender, irmão, nós não estamos mais bem. É possível que Deus está nos esperando no grande julgamento. Então Deus queria os matar porque eles não estavam ouvindo a Eli. No verso número 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do seu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Aqui, o servo de Deus que vem diante de Eli faz uma pergunta sobre as realizações de Deus, o manifestar de Deus. E verso 28 a Bíblia diz: eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisaste aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjar, que ordenei se me fizesse na minha morada? Primeira repreensão que Deus traz aqui a Eli é da maneira pela qual as ofertas têm sido tratadas. Por que vocês estão a tratar as ofertas dessa maneira? Por que vocês têm tratado as minhas ofertas dessa maneira? Na sequência. E tu, por que honras os teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Deixa eu vou ler aqui na outra versão. Esse é o verso 29, não é? Então, por que você despreza meu sacrifício e ofertas? Por que honra teus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordam com as melhores partes das ofertas do meu povo, do povo de Israel. Deus está a dizer a Eli: você tem honrado os teus filhos mais do que a mim. A pergunta que nós temos de nos fazer aqui: de que maneira o Eli honrava os seus filhos mais do que Deus? De que maneira? Porque vocês podem dizer: não, oh, mas Deus, como assim Deus? Eli foi repreender os filhos? Não. Era pouco a maneira pela qual Eli estava a lidar com os seus filhos. Ele tinha que disciplinar os filhos. Porque estavam abusadas das ofertas, estavam abusadas as mulheres que vinham servir. Então Deus, por causa de Eli não usar a disciplina como tal, Deus diz assim: você está a honrar mais teus filhos do que a mim. Quer dizer, a maneira pela qual o Eli iria orar mais a Deus do que os seus filhos era disciplinar os seus filhos. Essa parte nós não gostamos. E nós às vezes perdemos nisso. Quando nós toleramos o erro caminhar na igreja. Quando não usamos a disciplina de maneira pesada. Eli, Deus lhe disse assim: você está a orar mais os teus filhos. E Eli ouvia tudo o que acontecia. Ele ouvia: meus filhos estão a abusar com as ofertas, estão a abusar com as mulheres. Mas o que ele fez? Ele poderia muito bem escuraçar os filhos dele, dar corrida de templo. Porque se o sacerdote não está a servir bem, se aqueles que servem ao templo não estão a servir bem, devem ser afastados. Queridos irmãos, nós não somos insubstituíveis. Como é que é? Insubstituível, isso mesmo. Nós não somos insubstituíveis. Como se estamos aqui e não podemos ser substituídos. Não. Quando estamos a ter a formação aqui na quarta-feira, no culto de doutrina, diz o seguinte, os irmãos: nós caminhamos numa igreja de formação e de ensino. No dia que toda a liderança não estiver bem, vamos sentar todos nós, vocês sobem. Você não pode pensar que nós estamos a vos formar só assim, não. Existe um objetivo: nós queremos uma igreja bíblica verdadeira. E se toda a liderança estiver mal, não estamos bem, vamos sentar. E mesmo se nos colocar lá atrás, vamos ficar lá atrás. Para mim, não obedecer a disciplina. Quando vamos voltar bem, com força.
Porque eu acredito que o homem que aceita se submeter à disciplina, Deus lhe exalta. E quando nós não nos submetemos à disciplina, o que vai acontecer? Deus vai nos abater, porque Deus vai ver que você é Raimundo, teimoso, orgulhoso, autêntico, filho. Querido, você está mal. Então Deus abate aqueles que se orgulham. Se você se orgulhar, Deus vai te abater. Queridos irmãos, nós temos que ser sinceros. Está vendo? Nós temos que ser sinceros. Sincero. E a liderança tem que saber que antes de estar a servir a Deus, antes de estar a servir ao povo, nós servimos a Deus. E nós só servimos a Deus da maneira pela qual Deus nos manda lhe servir. Às vezes, quando nós falhamos, cometemos uma falha, quando a gente está disciplina, vamos pensar que a pessoa está nos odiando. E nem sempre. Nós amamos. É uma das formas de dizer nós queremos tua restauração. Mas é muito difícil isso, né? É normal, quando a pessoa é disciplinada, ele ficar chateado. Isso é bíblico, você fica triste. Mas a Bíblia diz que essa tristeza depois vai produzir alegria. Quando você recebe uma repreensão, naquele momento você às vezes pode não entender, mas quando vai ir lá no quarto sozinho, sentado, pensar, analisar, depois de 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, não. Quando você vai ver o que aquilo vai produzir, você vai ficar alegre. Eu me lembro uma vez, quando eu comecei a pregar, eu já estava com muita vontade de pregar. E eu fui pedir o irmão para pregar. E o pregador nunca pode fazer isso. Estava sentindo vontade de pregar. Fui no irmão, no coro, irmão. Ainda é um pouco uma falida aí. Para pregar um bocado. E aquele irmão é muito bom. É um irmão disciplinado. O irmão me olhou e disse, você não vai pregar. O irmão me deixou 1 ano. Não preguei. Eu já pregava fora em vários sítios. 1 ano não preguei. 1 ano. Não preguei lá. O irmão sempre me olhava ali, conhece Bíblia, mas está sentado. E foi muito bom. Eu cresci mais. E no dia que me colocaram para pregar, ele já não era o líder, era um grupo, já não era o líder. Quando me colocaram para pregar, quem tinha me colocado para pregar aquela vez era o Celestino Chifoco. Quando me colocaram para pregar, quando eu preguei, aquele irmão estava lá. Ele ficou espantado. Como é que o senhor está pregando assim? Depois da pregação veio atrás de mim. Também ele olhou e disse, não. Vocês começaram a aparecer de não. Você também é interessante. Que ainda que você negasse para me pregar, podias muito bem me acompanhar, mas você disse, não. E não aproximei mesmo dele. Eles são daqueles que quando enxergam qualidades no outro, boas qualidades que é para a vossa edificação, só assim você se aproxima. Amém? Irmão, mesmo até eu aqui, se me convida para poder ir numa outra igreja pregar, eu não vou lá. Eu às vezes não gosto de ir lá, tipo, com peso do líder de uma igreja. Não, eu não gosto dessas coisas, tá vendo? Ir lá, tipo, é reverendo, é? E assim, tem que ir lá. Não, eu mesmo se me meterem sentado lá atrás, não tem problema. Nós já recebemos um pastor aqui, ficou 1 ano aqui, não pregou um dia. Era pastor, saiu de uma igreja, veio aqui, 1 ano, não pregou nem um dia aqui no campo. No dia que me metemos pegar foi numa vigília aí, lá daquele lado também distante. Aqui no campo não pregou nem um dia. 1 ano! Eu estava pensando se você pregava lá, onde você andava, ou eras não sei o que, quando você vai pregar já aqui. Aqui no campo, vais pregar já. Não vais pregar já. Não vais mesmo. Mesmo se você lá era pastor, liderava, não vais pregar já. Vais mesmo ficar ainda sentado, 2 meses, 3 meses, até se possível 1 ano. Para você perceber ainda, né? Vai ver como é que a gente prega, como é que é. Para não fazer aquilo que aquele jovem profeta ali tinha feito aqui, um jovem que eu tinha convidado naquele tempo passado. Eu convidei para pregar. Está a falar porque tem coisa na Bíblia. Isso aqui que eu estou falando em Bíblia. Eu cheguei tarde, olhei. O que se passa? Falou uma coisa que não está na Bíblia. Meu irmão, é assim. Quando você está a pregar, quando você fala uma coisa que não está na Bíblia, fala mesmo que não está na Bíblia. Não pode falar em bíblico, porque quando você... É teu pensamento, mas quando você diz é bíblico, você tem que mostrar. Ele diz que está na Bíblia.
No culto de domingo, o irmão estava sentado em frente, ele disse, mostra na Bíblia. No culto de domingo, mostra na Bíblia. Meu irmão, o irmão voltou no púlpito, abriu a Bíblia, desfolhou, não encontrou aqui. Já não demorou na pregação. Nós passamos uma imagem aqui no campo de que púlpito não é lugar de brincar, e por isso vocês nunca correram aqui e querem pregar. Tem outras igrejas não lutam, querem já pregar. Ei, e como? Mas púlpito é lugar bom o quê? Aqui no campo não, você vai encontrar pessoas que estudem Bíblia, estudem muito, conhecem Bíblia. Eu admiro às vezes outros ovelhas também, que com ovelhas bíblico, conhecem muito Bíblia. E nós quando estamos pregar, tem que estudar, você não vem enganado, volta a apanhar, o grupo. Aqui apanha um pregador, se você tentar mentir, volta a apanhar. Tem pregador que nós convidamos para ir pregar que treme aqui. Então, é bom, o irmão conhece a Bíblia, mas não está correndo vir pregar. Essas imagens, dias eu mostrei vídeo, irmão Osvaldo. Irmão Osvaldo estava assistindo vídeo aqui dos estudantes aqui que estão a fazer teologia. Estão a pregar, ele disse, essas irmãs estão a ouvir bem. Mas você não vai ver, então se orgulhar aí fora. Porque nós não estamos a conhecer, em primeiro lugar, para pregar, é para nós conhecermos melhor Deus, para nós lhe servirmos da melhor maneira. Primeiro é conhecer melhor Deus. Quem é Deus? Para melhor nos relacionarmos com Ele. Porque a Bíblia é que rege a nossa fé, a nossa conduta. Eu tenho que saber como lidar com o meu irmão. Eu tenho que lidar com o meu irmão de maneira bíblica. Eu tenho que viver na minha casa de maneira bíblica. Eu tenho que andar de maneira bíblica. E essa imagem que nós passamos aqui do púlpito do campo é que faz você não ficar todos que quer se chamar de pastor. Não, aqui não. Aqui não. Mas nós Osvaldo, onde ele andava, ele chamava evangelista. Mas quando veio aqui, nós tiramos esse título. Mesmo os que estão lá, se virem aqui, querem ele chamar mestre, aquilo tudo aí. Quando ele vai ficar aqui um mês, vai descobrir que o Senhor é mestre. Nós recebemos um jovem uma vez dessa tal igreja aí. Ele veio aqui, começou a fazer tipo teologia aqui. Nossa, lá mesmo tem mestres, né? Lá mesmo não tem mestre. Quer dizer, ele começou a fazer uma comparação, descobriu. Você sabe? Esses que estão aqui com essa Bíblia, vocês irem lá, você, mano, mestre. Quer dizer, eu não sei se isso é hipermestre ou o quê. Hipermestre. Essas imagens aqui lá. Ei! Doutoras. Aqui são ovelhas. Amém? A igreja tem que ter a disciplina. Meus irmãos, se você não está bem, se mete na disciplina. Se mete na disciplina, vai orando. Se te convidar para pregar, para moderar, diga, este dia eu não posso ainda moderar, não posso ainda pregar. Também nem precisa sempre falar tudo, hein? Você diz, mas este dia aqui mesmo, olha, eu estou mesmo, vou orar bocado. O irmão vai entender que você está orando. Nem sempre você precisa já falar tudo, hein? Que você está passado, você não está assim bem. Você diz, não, irmão, este dia aqui, olha, preciso ainda orar mais. Nós vamos entender que você precisa o quê? Orar mais. Nós precisamos de uma igreja assim. Quando o guitarrista não está bem, o guitarrista vai dizer, nestes dias aqui, eu preciso orar mais. Para Deus. Eu acho que não tem tempo aqui. Para Deus, Eli orava mais os seus filhos do que ele. Porque Eli devia tratar com seus filhos, disciplinar os seus filhos, mas o Eli não fez isso. Vocês devem saber que antes de nós estarmos aqui, nós somos servos de Deus. E nós temos que servir a Deus. É claro que a disciplina deve ser aplicada com amor. Se quando tivermos aplicado a disciplina, você não perceber amor, não aplica a disciplina. Não faça isso. Você tem que treinar o teu coração. Ao ponto de que quando você está a colocar a pessoa na disciplina, você tem esperança que ele seja restaurado. Porque tem igreja mesmo, mas não me espera para algumas pessoas caírem. Porque lá, o pregador que prega muito contra o pecado. Nessa igreja nunca pega muito contra o pecado. Você ainda pega muito contra o pecado. Vai ver. Alguns irmãos na igreja, tem igreja assim, aí meu irmão lá está me querer para outro irmão cair. Vamos ver, vamos esperar, vai ver.
Nós sabemos o que é isso. Tem muitos jovens aqui que andavam nessas igrejas tradicionais. Houve uma vez eu preguei aqui, eu disse, irmão, é bom vocês saírem. Sabe por quê? Porque essas igrejas não vão conseguir vos sustentar no dia de fraqueza. Essas são igrejas que tem quando você fica fraco. Para ele tá bem. Ninguém vai te ajudar. Então, você tem que fazer parte de uma igreja que mesmo até nos dias de fraqueza, a igreja te ajuda, a igreja te sustenta. Normalmente, uma igreja deve funcionar assim, uma igreja bíblica. Então, quando você descobrir fraqueza do irmão, você tem que lhe ajudar. Tem que orar por ele. Amém? Que Deus possa nos ajudar a sermos verdadeiras ovelhas e a sermos verdadeiros servos e a lhe servirmos do jeito que Ele quer. Vamos orar? Você vai orar, você vai dizer, Senhor, concede-me graça, Deus, de não abusar com a Tua obra, de Te servir da melhor maneira. Vai dizer, Senhor, eu não quero ser como os filhos de Eli. Me ajuda, Eterno Poderoso Deus, a fazer as coisas do jeito que o Senhor quer, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Fale com Ele em nome de Jesus.